Estamos hoje aqui com muita alegria, nesse convite maravilhoso, para refletirmos sobre o que é preciso saber sobre o suicídio. Estamos no mês de setembro, um mês onde nós refletimos sobre esse tema de uma forma um pouco mais cuidadosa, procurando buscar dentro da doutrina espírita recursos, informações, orientações que possam realmente nos ajudar a diminuir ao máximo a incidência do suicídio. E nós vamos então, nas nossas reflexões, vamos abordar 4 pontos que consideramos relevantes para a reflexão do tema suicídio. O primeiro ponto será como o Espiritismo considera o suicídio. O segundo ponto, como perceber quem pensa em suicídio e como ajudar. Terceiro, quais são as razões espíritas em oposição ao suicídio? E o quarto ponto, o que acontece com o espírito suicida no plano espiritual? Então, dentro desses 4 pontos, nós acreditamos poder trazer uma ideia um pouco mais completa sobre esse tema, tanto considerando o aspecto material quanto o aspecto espiritual. Então, vamos iniciar. Como o Espiritismo considera o suicídio? E ele é considerado um crime aos olhos de Deus, uma transgressão à lei divina, e reflete mesmo uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. O espírito, quando ele escolhe, opta pelo suicídio, ele julga escapar às misérias, mas ele, na verdade, mergulha em desgraças ainda maiores, sendo mesmo uma triste ilusão. E quando nós estamos falando, estudando sobre o suicídio, a doutrina espírita ela nos mostra que há, na verdade, 2 tipos de suicídio. Nós podemos falar do que nós chamamos e entendemos como suicídio direto, intencional ou consciente, que é aquele suicídio onde a pessoa, de uma forma voluntária, ela busca acabar com a própria vida. Então, é uma escolha realmente consciente nesse sentido. Por isso, direto, intencional ou consciente. Mas nós temos ainda o suicídio indireto ou inconsciente, que é quando a pessoa ela tem hábitos comportamentais que acabam comprometendo a saúde do seu organismo material, colocando-o em risco e fazendo com que esse corpo físico, esse corpo material, viva menos tempo do que aquele previsto inicialmente em seu planejamento reencarnatório, levando, portanto, a um desencarne prematuro, mas não de forma voluntária, mas de forma realmente indireta e inconsciente. E quando estamos conversando e refletindo sobre as causas que podem levar ao suicídio, por que será que há tantas pessoas que buscam solucionar os seus problemas através do suicídio? Percebemos que existem várias causas e todas elas acabam demonstrando um descontentamento acerca da vida, um descontentamento da vida que estão levando. Mas isso, na verdade, em última instância, demonstra o desconhecimento de como funciona a justiça divina e a misericórdia divina. Porque todas essas causas, nós poderemos citar inúmeras: materialismo, solidão, depressão, enfermidades, violências, abusos, enfim, fanatismo religioso, abandono familiar. Existem inúmeras situações que levam a um descontentamento da vida. Mas, se as pessoas tivessem conhecimento de como funciona a justiça divina e da sua misericórdia, jamais buscariam no suicídio solucionar
esse descontentamento. Saberiam que não é o suicídio que vai evitar, acabar com o descontentamento, com as dificuldades que eles estavam realmente buscando findar. E vão perceber através do entendimento da justiça divina que o suicídio, na verdade, ele amplia o sofrimento do espírito. O materialismo, ele é, na verdade, um dos grandes incentivadores ao suicídio, porque ele fala, alega que após a morte do corpo físico não há nada. Não esperamos nada, nada iremos encontrar. Então, reflitamos. Quando o ser humano está passando por situações difíceis, desafiadoras, que não consegue perceber ali a solução para os seus problemas, e ele identifica que o futuro após a morte é o nada, então ele avalia o que é melhor, o nada ou continuar nesse sofrimento, nessa dor. Com certeza, e até natural, compreensível, o ser humano buscar a morte, exatamente por acreditar que o seu futuro é o nada. Então, entre dor e o nada, escolhem o nada. Então, nós percebemos que o materialismo, ele acaba incentivando sobremaneira o suicídio. Percebemos também que a simples incredulidade, a simples dúvida acerca do nosso futuro já é suficiente para estimular as pessoas em relação ao suicídio. E por isso, nós percebemos hoje o suicídio não apenas nos adultos, mas principalmente nos jovens. Joana de Ângeles, no livro que nos fala, onde ela fala no livro Adolescência e Vida, eu anotei para trazer para vocês, nesse livro, Adolescência e Vida, Joana de Ângeles faz uma análise acerca do motivo pelo qual identificamos tanto suicídio entre os jovens. E ela ali identifica exatamente porque Jesus não foi apresentado ao jovem. O jovem, ele não conhece Jesus, ele não conhece acerca da pátria espiritual, não conhece o conforto, o consolo, o amparo que advém de Jesus. Então caminham soltos, perdidos. Os pais, hoje em dia, lamentavelmente, eles não conversam com seus filhos. Falam, mas não conversam. Vivem muitas vezes absorvidos em seus trabalhos, em seus compromissos, e não conseguem dispor de um tempo para estarem com os filhos, ouvirem suas dificuldades, saberem como eles estão, se estão precisando de alguma coisa além daquela necessidade material. Os pais se preocupam muito com a carreira dos filhos, mas esquecem do lado emocional e espiritual de seus filhos. E é isso que Joana de Ângeles nos traz. Quem conhece Jesus não busca no suicídio a solução para os seus problemas. Jesus é, na verdade, a melhor profilaxia contra o suicídio, contra o aborto, contra qualquer vicissitude. Então percebemos que precisamos então levar aos nossos jovens, permitir que eles conheçam Jesus e principalmente permitir que eles conheçam as verdades espíritas. Eles precisam ser informados sobre a imortalidade da alma. Precisam ser informados sobre a reencarnação, para que eles possam compreender exatamente o que acontece com cada um de nós após a morte do corpo físico, o que aguarda o espírito,
a sua condição de felicidade ou infelicidade a depender da sua conduta no plano material. Quando o mundo espiritual se abre aos nossos olhos, todas as nossas ideias e concepções antigas acerca da vida se alteram. Por isso que o ser humano, após conhecer a doutrina espírita, ele não consegue mais ser a mesma pessoa de antes. É impossível nós mantermos as nossas mesmas ideias e concepções. Nós evoluímos. E graças a Deus que assim o é, porque nós conseguimos ver a justiça, perceber a justiça divina e a sua misericórdia em toda a sua grandeza. Então, nós podemos aqui colocar, passarmos e adentrarmos no nosso segundo ponto, que no nosso segundo questionamento que nós colocamos no início. Como percebermos quem pensa em suicídio e como ajudarmos essa pessoa? Primeiramente, como perceber? Para que eu possa perceber alguém que esteja nessa condição, eu preciso olhar para esta pessoa. Eu preciso perceber o outro. E isso significa que eu preciso deixar o meu orgulho e o meu egoísmo de lado para eu olhar e perceber o outro. Enquanto eu estou preocupada, única e exclusivamente comigo mesma, com os meus projetos, com os meus trabalhos, com as minhas responsabilidades, com os meus interesses, eu não consigo olhar o outro, eu não consigo perceber o outro, eu não consigo sentir o outro, eu não consigo então captar e ver muitas vezes num olhar do outro uma tristeza profunda. Como eu posso perceber o outro se eu não me preocupo com o outro? Se eu me preocupo única e exclusivamente comigo e com os meus interesses? É exatamente por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala do amar ao próximo como a si mesmo, lá ele diz que o egoísmo é a negação da caridade, é o maior obstáculo à felicidade dos homens, porque nós jamais poderemos ser felizes se não for por intermédio do nosso próximo. O egoísmo, portanto, diz também o Evangelho nesse item, é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, as suas forças, a sua coragem. Nós precisamos destruir, ou pelo menos dissipar ao máximo. Não vamos conseguir já destruir todo o egoísmo que temos em nosso íntimo, mas precisamos trabalhar arduamente para que ele diminua ao máximo, porque só assim eu terei condições de verdadeiramente me apiedar do outro, perceber a necessidade do outro, uma necessidade que pode estar óbvia ou uma necessidade que pode exigir de mim um pouco mais de cuidado, de percepção, de carinho, de tato. Então, para que eu possa sondar a intimidade do meu próximo e saber que muitas vezes ele pode estar buscando no suicídio ou pensando buscar no suicídio a solução para os seus problemas, eu preciso olhá-lo. E será que nós estamos fazendo isso? Lembremos que Jesus jamais se excusava de qualquer pessoa que lhe buscasse. Ele estava sempre à disposição para ajudar. Fosse uma mulher adúltera, fosse um criminoso, fosse quem fosse, ele nunca se esquivava. E nós? Como nós temos agido? Quantas vezes nós chegamos nos ambientes e procuramos nem mesmo olhar as pessoas nos olhos? Vamos logo ali mexendo nos nossos celulares, nos nossos aparelhos eletrônicos. Como nós vamos perceber alguém? Mesmo os nossos amigos ou as pessoas as quais nós conhecemos, muitas vezes falamos apenas o essencial. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Ah, como você está? Ah, eu estou bem. Ah, que bom. Até mais. Percebem que nós muitas vezes falamos por respeito e não por real interesse? Como então perceber quem está pensando em suicídio? É impossível. Percebam, portanto, que isso exige de nós uma predisposição para o outro. Quando, finalmente, nós vamos tomar o Cristo como exemplo, como nosso modelo e guia, passando a agir com mais caridade, interesse, fraternidade, humanidade e não tanto egoísmo? Como podemos então ajudar essas pessoas? Bom, como vimos, primeiramente eu preciso vê-las, percebê-las, destruindo ou trabalhando em mim o egoísmo. Mas vamos identificar, pensar aqui na nossa situação que isso foi feito. E nós conseguimos então perceber que alguém está pensando em suicídio. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, em um primeiro momento, me colocar à disposição para ouvir aquela pessoa, preocupando-me verdadeiramente com o outro, mostrando a ele que ele é importante para mim, que eu buscarei e tentarei fazer o meu melhor para ajudá-lo, demonstrando sinceridade e bondade nos meus sentimentos. Então, naquele momento, eu vou me oferecer para ouvi-lo, para que eu possa, a partir dali, identificar as suas dificuldades. E para isso, eu preciso deixar a pessoa falar. Nós não temos tempo de ouvir as pessoas. Queremos sempre falar, sermos ouvidos, mas temos tempo, dispomos do nosso tempo para ouvir? Se eu me disponho a ajudar alguém nessa condição, eu preciso deixar a pessoa falar, num processo de catarse, e também para que eu possa ali colher informações importantes, identificar problemas, características que possam exatamente me dar um norte de como eu posso oferecer alguma ajuda, encontrar uma saída para auxiliar aquela pessoa. Posso mesmo fazer algumas perguntas que eu considero importantes para esclarecer melhor aquela situação. Precisamos, nesses momentos, ficarmos atentos às ideias fixas que essas pessoas podem ter. Muitas vezes, as ideias fixas, onde elas só veem a solução através de um caminho. Ou então eles veem um problema como se ele estivesse impossível de ser resolvido, naquela ideia fixa. Atenção da nossa parte a essas ideias fixas, para que nós possamos, então, buscar alternativas, através de um apoio fraternal, procurarmos esclarecer essas pessoas, acalmarmos principalmente o coração dessas pessoas, serenando um pouco o ânimo da sua alma, que se encontra naquele momento desiludida, achando-se realmente numa situação sem saída. Precisamos saber dialogar com bom senso, com carinho, com bondade, com misericórdia, sem julgamentos, mas realmente movidos de um sincero e forte desejo de ajudar. Esse é o momento de nós pedirmos o auxílio dos amigos espirituais, de fazermos uma prece, pedir que eles possam nos inspirar, nos intuir as melhores palavras para que nós possamos ajudar de alguma forma aquela pessoa. Nós precisamos, naquele momento, buscar, tentar apresentar soluções possíveis, segundo, claro, as nossas capacidades, segundo o momento, mas procurar soluções outras possíveis, porque o suicídio jamais é solução. Nós podemos e devemos ainda também, para ajudar, procurar levar essa pessoa a uma casa espírita, se possível, se houver a aceitação dele, para que lá possa também receber um tratamento espiritual,
porque nós sabemos que quem pensa em suicídio nunca está só, espiritualmente falando, mas está ali sim, recebendo todo um processo obsessivo de influência perniciosa para levá-lo ao suicídio. Percebam então que a conduta, a postura do verdadeiro cristão deve ser pautada no amor. O amor é o sentimento por excelência. E é o amor, somente o amor, que pode ajudar essas pessoas que se encontram muitas vezes num estado de alienação mental e espiritual enorme. Exige então a presença sincera de corações amigos, que coloquem-se verdadeiramente à disposição, buscando entender, compreender e tendo muito amor em seu coração, porque o conhecimento auxilia externamente, mas só o amor sincero e verdadeiro é capaz de transformar o nosso interior. Não adianta nós, naquele momento, apenas despejarmos no outro todo o conhecimento espírita, procurando fazer aquele coração, naquele momento, entender toda a justiça divina. Quando nós estamos com a mente enferma, quando nós estamos com o nosso coração fragilizado, nós não conseguimos captar, perceber tanto conhecimento, mas nós conseguimos sentir quando nós somos amados. Quando alguém nos acolhe e nos segura no colo com amor e sinceridade. Então é isso que nós precisamos fazer essencialmente nesses momentos, para que eles possam, sim, adquirir o conhecimento espírita, que vai falar, mostrar-lhes sobre a justiça divina, a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida após a morte, mas eles precisam essencialmente sentirem-se amados, sentirem em nós o apoio que eles necessitam naquele momento de dor e sofrimento. E se nós fizermos isso, aí sim, aquela pessoa ela estará apta a compreender as razões espíritas em oposição ao suicídio e que vão ajudá-lo a compreender, a esclarecer a sua mente e perceber que o suicídio jamais trará a resposta ou a solução para os seus problemas. Então, adentrando no terceiro ponto das nossas reflexões, quais as razões espíritas em oposição ao suicídio? Primeiramente, podemos destacar a certeza de uma vida futura, porque o objetivo do suicida não é exatamente buscar o nada, colocar um fim na sua vida, algo que ele percebe não, acredita ser definitivo. Então, primeira coisa, a doutrina espírita vai nos mostrar que a vida futura é uma certeza e não uma hipótese. E, sabendo que existe a vida futura, o espírito vai exatamente saber que, através do suicídio, ele não vai conseguir o resultado almejado, que é colocar um fim à sua vida. Mas que o suicídio, na verdade, traz um resultado contrário e demasiadamente terrível e muito pior do que aquele que ele estava a buscar. Porque ele acha um resultado contrário, ou seja, ele não encontra a morte definitiva, ele encontra a vida imortal. O espírito está buscando, através do suicídio, através de um mal, cessar um problema. Mas o que a doutrina espírita nos mostra é que, através do suicídio, ele, na verdade, foge de um mal, dos seus problemas, para cair em outro muito maior, muito mais terrível, muito mais forte, que é exatamente o suicídio e todas as consequências que advêm desse ato. A doutrina espírita também nos mostra que, ao buscar o suicídio, aquela pessoa não chegará mais depressa ao céu, à plenitude, à felicidade. Exatamente, ele está fazendo o inverso. A doutrina espírita nos mostra que quem busca o suicídio está distanciando-se da tão sonhada felicidade, da tão sonhada paz e plenitude espiritual. A doutrina espírita, portanto, nos mostra que o suicídio é contrário aos nossos próprios interesses, porque o nosso interesse é colocar um fim para que eu possa ser menos sofredor,
O suicídio faz exatamente o inverso. Não acaba com a nossa morte e nem nos torna menos sofredor. Mantém a vida e nos torna ainda mais sofredores, infelizes. Portanto, essa também é um dos motivos muito importantes que a doutrina espírita nos traz em oposição ao suicídio. Mas a doutrina espírita também nos traz os depoimentos dos espíritos suicidas para nos esclarecer, para nos trazer exatamente a sua dor, para que nós possamos aprender não com a nossa própria dor, mas por intermédio da dor do outro, que vem de forma maravilhosa nos mostrar e nos falar da sua situação infeliz após o suicídio. E essas informações, de forma clara, encontram-se na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte da obra, quando ali traz depoimentos, vários depoimentos dos espíritos suicidas. E ainda uma outra razão contrária, em oposição ao suicídio, é que as casas espíritas dão todo o apoio espiritual e, no caso também de conhecimento intelectual, para que as pessoas possam, então, buscar outros recursos para solucionarem os seus problemas e não buscarem realmente isso, essa saída, essa solução na morte de si mesmos, ou na tentativa de morrerem e colocarem um fim às suas próprias vidas. Então, nós percebemos que a doutrina espírita, com as suas informações, com as suas verdades, com a sua lucidez, ela desconstrói todo o pensamento materialista e que incentiva, de uma certa maneira, o suicídio. A doutrina espírita nos esclarece e nos mostra que nós aqui devemos permanecer, cabendo só a Deus tirar, escolher o momento de retornarmos à pátria espiritual. A nós cabe exatamente resignação e coragem para buscarmos força em Jesus, a melhor profilaxia, para que encontremos então recursos com o apoio do Cristo para a solução dos nossos problemas. E vamos então agora adentrarmos no último ponto das nossas reflexões, que é exatamente o que acontece com o espírito suicida. Bom, nós sabemos que o suicídio vai produzir, não tem como, vai produzir sofrimento a curto, médio ou longo prazo a esses espíritos, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Mas o Espiritismo também nos diz que cada caso é um caso. Nós não podemos colocar todos os suicidas na mesma condição, como se todos fossem necessariamente sofrer as mesmas consequências. Não é assim. Nós não somos clones uns dos outros. Nós somos individualidades. E Deus examina cada um, a situação de cada um, os pontos positivos, os negativos, vai avaliar tudo antes de determinar ou antes daquela pessoa sofrer uma consequência A, B, C ou D. Tudo é ponderado por Deus em sua infinita misericórdia. Mas, independente disso, existem algumas situações que são mais usuais, mais comuns aos suicidas. E nós vamos aqui destacar, como nós dissemos, cada caso é um caso. Mas nós vamos aqui destacar as situações mais comuns que nós identificamos. Então, vamos listar 7 situações. A primeira situação que nós vamos trazer é exatamente o desapontamento. O espírito suicida, ao se perceber vivo e ao se perceber exatamente com todos os seus problemas ainda piorados, ele entra exatamente numa sensação de decepção completa, com os efeitos obtidos completamente diversos daquele almejados por eles mesmos. Muitas vezes esse desapontamento pode resultar numa revolta
para com o Criador. Então, esse desapontamento e essa revolta que pode ou não acontecer, isso é algo, é uma das situações também comuns ao suicídio. E nós podemos identificar bem essa situação em um dos casos trazidos no livro O Céu e o Inferno, que tratam sobre o suicídio, que é exatamente no caso que nos fala sobre o suicida da samaritana. Então, ele que havia buscado o suicídio, ele diz, quando ele foi evocado, ele diz: fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, ele demonstra ali o seu completo desapontamento no ato praticado, porque foi exatamente diferente do objetivo almejado. Uma segunda situação, que é também relativamente comum, é quando o espírito fica revivendo continuamente o momento da morte. E nós percebemos também isso no depoimento lá no mesmo livro. Eu vou trazer alguns casos aqui do livro Céu e Inferno, onde você pode identificar essa situação. Então, no caso do item, o caso do François Simon Louvet. François Simon Louvet. Ele era um suicida e ele ficava revivendo o momento da morte contínuas vezes. Ele morria várias vezes. Ele havia se jogado de uma torre, e aí, quando ele estava a chegar lá embaixo, e se despedaçar nas pedras, ele voltava novamente a se ver caindo. Então, ele se via continuamente naquela queda. E assim ele chegou exatamente, posso até dizer aqui rapidamente algumas palavrinhas do que ele disse. Ele disse: quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para qual desejo? Quanto termo? Não, perdão. E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Por que me levar ao suicídio quando o fim dos meus problemas estavam tão próximos? Então ele diz: orai para que eu não veja, aqui ele vem dizer a situação, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. E aí ele continua, então, falando. Então vejam que ele está continuamente se vendo naquela queda e ali se vendo prontamente para cair nas pedras. Então, esse reviver continuamente o momento do desencarne também é uma situação usual. Além disso, uma outra situação é a culpa. A culpa, muitas vezes, ela é tão grande, a culpa, o arrependimento, só que arrependimento e culpa tem diferença, tá? Arrependimento é positivo, porque reconhecemos o equívoco e procuramos mudar. Mas a culpa, ela paralisa o ser. Reconhecemos o erro, mas nos ficamos estagnados, paralisados, só naquele processo de culpa. Então, a culpa, ela também é algo comum que encontra o suicida. E muitas vezes a culpa, ela é tão forte, ela corrói o psiquismo dos suicidas, podendo mesmo quase a levá-los a uma loucura espiritual. Nós percebemos esse comportamento no caso chamado O Pai e o Conscrito, também lá no livro O Céu e o Inferno, quando o filho havia sido convocado para a guerra, o pai, procurando impedir que o filho fosse convocado, teve a ideia de se suicidar, para que assim o filho se tornasse realmente o filho único e a mãe é filho de uma mulher viúva, e isso fosse um motivo que o libertasse, o liberasse da, da necessidade de servir na guerra. E assim ele fez. O pai se suicidou. E quando ele foi evocado, então, ele dizia: sofro muito, mas é justo. Ou seja, porque ele reconhecia ali a sua culpa. Então, ele se sentia culpado, então ele sofria muito. Mas ele diz: é justo, eu mereço sofrer, porque eu sou realmente, busquei ali na morte a solução para um problema. Uma quarta situação que nós identificamos é o não afastamento do espírito dos despojos carnais.
em função de ele apresentar ainda muito fluido vital, o fluido animalizado. Esse fluido que está presente naqueles que vivem, naqueles que têm a vida orgânica, como o espírito tem muito fluido vital, porque esse fluido não era para ser, sua vida não era para ser cessada naquele momento, então nós viemos com um fluido suficiente para toda a nossa experiência reencarnatória. Então, quem tinha que desencarnar aos 70, comete o suicídio aos 40, tinha muito fluido vital, pelo menos fluido para mais 30 anos. Então, em função dessa quantidade de fluido vital ainda muito grande, o espírito não consegue se afastar dos seus despojos, permanecendo ligado ao corpo físico, normalmente pelo tempo que ele ainda teria de vida. E ali, nesse processo, então, ele pode ficar ali pelo menos mais 30 anos. Seu corpo físico já foi corroído pelos vermes, o espírito, sente muitas vezes a decomposição do seu corpo, exatamente sendo atacado pelos vermes, e isso repercute no corpo perispiritual. E ele sente isso, exatamente por conta desse fluido vital em excesso. No livro Memórias de um Suicida, nós vemos essa situação no caso do suicida da Samaritana, tá? Então, no caso também do livro Céu e Inferno, consta essa situação, então ele percebe toda essa decomposição do corpo, ele não consegue se afastar do corpo físico, mas nós percebemos uma explicação muito interessante sobre isso no livro Memórias de um Suicida. Lá, a espiritualidade elevada explica aos suicidas que foram recolhidos no Hospital Maria de Nazaré, através da Legião dos Servos de Maria, eles falam que eles só têm condições de recolher os espíritos suicidas do Vale dos Suicidas quando esse fluido vital se dissipa completamente. Mesmo que eles queiram, mesmo até que os espíritos suicidas estejam arrependidos, se mostrem arrependidos, eles não conseguem auxiliar aqueles espíritos, retirá-los do vale até que se dissipe todo esse fluido. Aí sim, quando dissipa, estando aqueles suicidas arrependidos, conscientes ou inconscientes, não importa, eles são ajudados, são retirados dali. Mas antes desse tempo, a equipe, mesmo desejando, nada pode fazer. Embora acompanha-os à distância, vai lá, acompanha, sabe tudo o que está acontecendo com cada um deles, mas não pode retirá-los. Então vejam que essa é uma situação realmente bem comum no que concerne aos suicidas. Mas, como nós dissemos, cada caso é um caso. Então, nós precisamos compreender que, acima de tudo, há a misericórdia divina. Uma quinta situação é que esses espíritos tornam-se presas de vampiros energéticos. Como eles detêm muito fluido vital ainda, há espíritos que são como que vampiros, que sugam aqueles fluidos, aquelas suas energias após o desencarne, porque eles são extremamente materializados e eles sentem falta das energias animalizadas da matéria, para que eles possam sentir-se vivos. Então, eles vampirizam aqueles espíritos que desencarnam através do suicídio, porque ainda apresentam muito fluido vital. A sexta situação que nós colocamos aqui, eles são atraídos para o Vale dos Suicidas. Não significa que todo suicida vá para esse vale. Nós estamos, como nós dissemos, citando algumas situações mais usuais, mas não significa que todos para lá irão. E essa situação nós podemos identificar claramente através do livro que eu estava dizendo, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Então, também é uma situação. E a sétima situação que pode acontecer é exatamente do espírito suicida ser impedido de se reunir com as pessoas que ama e que já se encontram no plano espiritual. Então,
E o livro Céu e Inferno traz exatamente o caso chamado A Mãe e o Filho, mãe e filho, onde o filho, em função de uma enfermidade, ia desencarnar. E no momento que ele estava fazendo se despedindo da família, se despediu da mãe, a mãe, por uma dor muito forte em função do desencarne daquele filho, ela disse para ele: filho, vá que eu vou em seguida. E naquele mesmo dia, assim que ele deu o último suspiro, ela se suicidou, pedindo inclusive para que fossem enterrados juntos, e foram. E o que aconteceu? No plano espiritual, tanto o filho quanto a mãe foram evocados. E ali o filho diz que, na verdade, o ato da mãe fez com que eles ficassem separados por tempo indeterminado. Que se a mãe não tivesse buscado o suicídio, assim que ela desencarnasse, ele estaria lá para recebê-la com grande alegria. Mas o ato dela de revolta para com Deus fez exatamente que aquilo que ela mais desejava, que era encontrar o filho, ficasse, ou seja, ela fosse impedida disso por tempo indeterminado. Então, vejam que as situações são inúmeras, mas são extremamente dolorosas. E quando nós conseguimos compreender e conhecer um pouquinho dessa verdade, certamente nós vamos buscar a solução para os problemas aqui na vida material e não nos tirando a própria vida do corpo físico. E por quanto tempo, talvez você esteja se perguntando, por quanto tempo nós precisaremos, as pessoas, os suicidas, precisarão passar por esse sofrimento no plano espiritual? Esse tempo varia, ele é único, individual. Não temos como dizer que será dias, meses, anos, décadas. Isso varia muito, mas será o tempo necessário para que aquele espírito possa harmonizar um pouco a sua mente, para que ele possa arrepender-se e para que ele possa então abrir-se para uma outra condição. E é importante eu observar aqui que não significa, mesmo quando alguns espíritos suicidas são retirados do Vale do Suicida, por exemplo, não significa que o tempo de sofrimento acabou. Porque mesmo nos hospitais, quando eles se encontram em completo desequilíbrio espiritual, eles não conseguem deixar de sofrer. Eles não estão mais naquele ambiente que eles se encontravam, mas eles encontram-se, eles continuam em estado de sofrimento e dor. Então, só quando eles conseguem serenar, harmonizar um pouco a mente, arrependerem-se, reconhecerem-se realmente arrependidos, é que eles conseguem diminuir um pouco o sofrimento ao qual eles se encontram. Mas uma coisa é certa, a duração desse sofrimento nunca será absoluta, nunca é absoluta. Claro, tudo vai depender da maneira como nós suportamos as nossas futuras provações, mas nunca é eterno esse sofrimento, porque nós somos espíritos perfectíveis. Nascemos e fomos criados para sermos felizes e para sermos perfeitos. Então, isso vai acontecer. No momento certo, na hora certa, aquele sofrimento vai ser minorado. A misericórdia divina é fundamental, é importante, é plena e sempre vai dar o apoio àquele espírito de alguma forma. E esses espíritos precisarão retornar ao corpo físico, à matéria, para que eles possam realmente seguirem no seu processo evolutivo. E esses espíritos irão reencarnar normalmente com as marcas do suicídio ou relativamente comprometidos os órgãos que foram afetados e agredidos pelo suicídio. Então, muitas das deficiências congênitas que nós observamos decorrem exatamente dessa agressão realizada ao corpo físico e que, de alguma forma, também corrompeu e agrediu o corpo perispiritual. E como o corpo perispiritual é o molde do corpo físico, é o modelo organizador biológico, não há como o corpo físico não apresentar distúrbios de saúde
apresentados desde a infância, exatamente porque o corpo físico ele já foi moldado com aquela dificuldade, com aquela deficiência. Mas, queridos amigos, o mais importante e que nós precisamos lembrar é que o suicídio nunca é e nunca será, portanto, a solução nobre para qualquer problema. Viver com Jesus, isso é a solução. A solução, portanto, para todos os nossos problemas, nós só encontraremos com Jesus, na vivência do seu Evangelho, no conhecimento das suas leis e na exemplificação através do amor, da caridade e do fortalecimento do nosso espírito. E para finalizarmos as nossas reflexões, nós escrevemos um poema falando exatamente sobre o que nós conversamos, sobre o suicídio. E o tema da nossa poesia é Viver sim, suicídio não. E nos diz: atentar contra a própria vida é ato de grande desdita, atitude do ser que duvida e da justiça de Deus ouvida. É transgressão à lei divina, falta de resignação e indisciplina, desconhecimento da doutrina que tanto nos consola e ensina. Julgando escapar às misérias do mundo, mergulha em sofrimento mais profundo. Acredita ser o nada o seu futuro, percebe-se vivo, infeliz e inseguro. Fica literalmente desapontado, não alcança o objetivo almejado. Desconhece ser o Espírito eterno, destinado à perfeição, não ao inferno. Quanto sofrimento poderia ser evitado se o homem não fosse tão precipitado? Se buscasse conhecer as leis de Deus, jamais se intitularia um ateu. Pelo Espiritismo, a dúvida desaparece. A compreensão da vida resplandece. Adquire-se paciência e resignação. Abandona-se toda a alienação. A profilaxia contra o suicídio está naquele que sempre nos ajudará, no amigo que morreu na cruz, em nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada.